a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Quem é mais velho na fé, quem caminha com Deus há mais tempo, com certeza já ouviu esse versículo em algum momento. Porque sempre que a gente quer profetizar que algo novo vai superar algo antigo, ou então quando a gente perde algo e a gente fica triste, sempre aparece um crente pentecostal com um versículo na ponta da língua para consolar a gente. É assim ou não é? Se você não tem esses amigos, eu vou orar para Deus mandar para você, viu? Essas amizades crente, metralhadora giratória, que sempre vão ter um versículo para te animar quando você estiver cansado, quando você estiver incrédulo. E quantas vezes, em momentos que eu passei na minha vida, que eu achei que eu tinha perdido algo, que eu achei que eu estava perdendo alguma coisa, Deus usava alguém para profetizar esse versículo, que é muito famoso da Bíblia, que diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Mas hoje, eu quero explicar para vocês o contexto sobre o qual esse versículo foi escrito, mas só para que você entenda que eu não vim essa noite trazer uma palavra de ensino. Hoje, claramente, eu estou carregado pelo Espírito Santo para trazer uma palavra profética sobre a sua vida. Eu não vim te ensinar algo, eu vim profetizar sobre a sua vida, e por isso vai dizendo amém, vai tomando posse desde o começo dessa mensagem. Porque o que é que significa declarar que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira? Que o que você viveu no seu passado não se compara ao que você ainda vai viver no seu futuro. Que tem situações na sua vida que você olha e você fala, perdi algo. Com Deus a gente nunca perde, a gente se livra. Então eu já quero adiantar para você hoje, que se Deus tirou algo da sua vida, não foi para te punir, mas é porque Ele tem algo melhor para te entregar, e mais em breve você vai entender isso. As profecias bíblicas nunca apontam para o passado, elas só apontam para o futuro. Você nunca vai ver um profeta falando, você nunca vai ver um profeta profetizando na Bíblia dizendo, lembra daquela época, naquela época que era bom. Você nunca vai ver. Todos os profetas, quando Deus tomava em profecia, como é exemplo do livro do profeta Isaías, Deus falava, não lembreis das coisas antigas, nem considerem as passadas, eis que eu estou fazendo uma coisa nova. Será que vocês não percebem? Hoje Deus me trouxe como profeta para dizer, chega de ficar lamentando, olhando para trás. Hoje Deus te trouxe esse lugar para te encher de esperança e para dizer, se você soubesse o que está te esperando no teu futuro, você já estava glorificando. Ah, pastor Samuel, lá vem você me iludir. Eu não vim te iludir, eu vim profetizar. Só tem uma forma dessa palavra não se cumprir, se você não se posicionar. Porque se você não se posicionar, meu irmão, você pode ouvir as pregações mais poderosas, nenhuma vai se cumprir na sua vida. Porque palavra bíblica não é para desobediente, é para crente fiel. Palavra de Deus não é para quem frequenta a igreja. Promessa de Deus não é para frequentador de culto que só quer receber o que quer. Promessa de Deus é para quem tem aliança com Deus. E é por isso que eu já quero adiantar hoje isso para você. Se você está aqui nesse culto, hoje você vai se posicionar espiritualmente. Se a tua vida espiritual está devastada, Deus vai restaurar a tua vida espiritual, o teu altar, a tua comunhão, a tua vida de oração. Se você está preso em um ambiente de pecado, hoje Deus vai cortar esse laço e vai te arrancar do meio dessa gaiola e vai te fazer viver o que Ele tem para a sua vida. Hoje Deus me trouxe esse lugar para profetizar. Tem coisas maiores vindo por aí na sua vida. Você pode não saber muito sobre o futuro, mas só saber que Deus já está lá é motivo para você descansar. Sabe, irmãos, quando eu saí de Fortaleza para vir para São Paulo, eu não sabia de muita coisa não. É claro que eu via o que Deus estava fazendo aqui, mas eu, humanamente falando, um cara que nasceu e cresceu em Fortaleza, que fazia parte de uma igreja também muito saudável, incrível, que era a Videira, que é uma igreja que tem mais de 20 mil membros no Ceará. Eu tinha uma vida tão redondinha, que eu não tinha a menor necessidade de largar Fortaleza para vir para São Paulo. Ah, mas é São Paulo, o problema é de São Paulo. Eu não idolatro geografia nenhuma, porque quando você está em desobediência, você pode estar nos Estados Unidos, você passa prova. E quando você está na fé, você pode estar no interior, Deus te prospera e te exalta. Não é sobre geografia, é sobre obediência. Inclusive eu estou sentindo de Deus falar para algumas pessoas que estão querendo vir para Alphaville só para prosperar. Você não é para vir para Alphaville para prosperar, você é para vir para Alphaville se Deus mandar você vir. Porque se Deus não mandar você vir, Ele te deixa sozinho na prova.
Meu Deus, ó, essa palavra é profética, eu não tenho controle nenhum sobre a mensagem de hoje. O que Deus botar na minha boca eu vou falar. Eu estou aqui há 1 ano e 4 meses. E tanto eu já vi pessoas chegarem nessa cidade sem ter nada, e Deus abriu as portas e deu tudo, porque foi Deus que mandou. Como eu vi gente vindo para esse lugar só de olho na geografia, e quando chegou aqui, porque não era vontade de Deus, as portas não se fecharam não, lacraram, vedaram. Esse silêncio é porque tem gente refletindo se vai preparar as malas para ir embora. Mas enfim, se for da vontade de Deus, volta. Deus está falando com alguém aqui hoje. Ah, mas o meu interior é isso. Ei, não desonra o lugar que você nasceu não, viu? Não desonra a sua essência. E saiba que Deus não precisa de geografia para te abençoar. Se você está debaixo de obediência, Ele te prospera onde você está. Eu não estou querendo dizer que não é de Deus pessoas virem para São Paulo, pessoas irem para os Estados Unidos. Meu irmão, se é de Deus, vai-te embora. Se é de Deus, vem para cá. Mas o que eu quero declarar sobre a sua vida hoje é que você precisa entender que você não vai se mover por um bom plano, você vai viver por uma direção de Deus, por uma palavra de Deus. Essa frase é a cara do nosso pastor André Fernandes, que é melhor ter uma palavra do que ter um bom plano. E hoje eu estou vivendo, nesse 1 ano e 4 meses que eu estou aqui em São Paulo, coisas sobrenaturais na minha vida, desafios também, é claro, não só coisas boas, também passei por algumas provações, porque a vida do crente, meu irmão, é animada. Eu não sei se te avisaram, mas quando está tudo tranquilo, só para você orar mais, Deus te dá um susto, acontece. Mas o que eu quero dizer para você que está aqui hoje é: Deus tem previsões proféticas para o seu futuro. E a previsão é: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Não tem nada que você renuncie por Deus, que Deus não te dê uma recompensa maior mais na frente. Sempre que você renuncia a algo por conta do seu propósito, ou daquilo que Deus colocou no seu coração, Deus vai te recompensar mais na frente. E quando a gente lê esse versículo que eu vou ler com vocês, eu quero só contextualizar que esse versículo ele foi profetizado pela boca de um profeta cujo nome era Ageu. A Bíblia fala que o profeta Ageu, ele é um profeta que ele profetizou durante o pós-exílio. Que pós-exílio é esse, Samuel? A Bíblia diz que o povo de Deus, os judeus, eles sofreram uma invasão. Que tem uma coisa que Israel é acostumado a passar, é invasão. E a Bíblia fala que em um determinado período da história, por conta do pecado do povo, para despertar o povo, Deus permitiu que um rei chamado Nabucodonosor invadisse a nação de Israel, que, como vocês conhecem a história, era uma nação gloriosa, é a nação que Deus escolheu desde sempre. E a Bíblia fala que quando Nabucodonosor invade, Deus permite que ele leve todo mundo preso, todo mundo cativo. Os judeus foram sequestrados para a Babilônia, e Nabucodonosor, para terminar de arrebentar com tudo, movido por Satanás, possesso, a Bíblia diz que ele saiu destruindo tudo que ele via pela frente. Ele destruiu a cidade, ele destruiu as casas, ele colocou fogo nas casas. E uma das coisas que ele destruiu, que realmente foi uma das maiores dores para o povo de Israel, é que a Bíblia diz que ele destrói o templo de Salomão, o templo que Salomão havia construído para a glória de Deus, um templo suntuoso, um templo que a Bíblia diz que reis do mundo todo viajavam não por conta da fé, mas eles iam até o templo de Salomão para ver a grandeza do que Salomão tinha construído. Ontem mesmo eu estava estudando sobre esse templo, só uma pesquisa rápida, e eu vi que se hoje, na nossa circunstância atual, nós fôssemos reconstruir o templo de Salomão com as medidas, as métricas e os materiais, que a maioria dos materiais do templo eram ouro puro. Tinha ouro por fora, tinha ouro por dentro. E um dia um estudioso fez uma pesquisa e ele chegou à conclusão de que se hoje alguém tentasse construir o templo de Salomão, não um que tem aqui em São Paulo, que é até bonito, legal, mas não chega aos pés do templo de Salomão verdadeiro. Porque o templo de Salomão verdadeiro, se ele fosse construído do jeito que está na Bíblia, seria necessário um gasto de no mínimo 7 bilhões de dólares. Para você ter uma ideia do nível de grandeza que era o templo de Salomão. E a Bíblia diz então que quando o templo é destruído e o povo é levado cativo, eles passaram 70 anos presos.
E durante aqueles 70 anos de humilhação, durante aqueles 70 anos morando na Babilônia, Deus sempre fazia promessas, falando que o povo voltaria, e de fato isso acontece. E aí é onde nós estamos na parte da história sobre a qual eu vou pregar essa noite. Nós chegamos a um momento em que o povo é trazido de volta, que Deus levanta um rei para libertar o povo de Deus. Eles voltam para Jerusalém, e quando eles voltam, o que é que eles encontram? A cidade devastada, a cidade completamente destruída. Não tinha mais casa para eles morarem. Eles tiveram que reformar, que construir do zero. E uma das coisas mais devastadas era o templo, que além de estar destruído, todos os instrumentos sagrados haviam sido roubados. Para você ter uma ideia, gente, até hoje, 2024, depois de Cristo, ainda tem estudiosos e cientistas procurando coisas do templo que foram roubadas. Porque eu não vou nem entrar nesse mérito, mas a Bíblia disse, quando chegar o tempo da volta de Jesus, que é o tempo que nós já estamos vivendo, para quem não sabe, a trombeta já está na boca do anjo que vai tocar, para você que está desavisado, para você que está fazendo plano para daqui a 50 anos, se eu fosse você, eu arrumava a sua vida para você subir para o céu na hora que Jesus chamar. Porque a qualquer momento, meu amigo, Jesus está voltando. Pá! Vai ser desse jeito. Você que se assustou, era só um teste, para ver se você está preparado. Porque, meu amigo, a Bíblia fala que quando Jesus estiver perto de voltar, vai aparecer nessa terra um falso Cristo, chamado e conhecido escatologicamente como anticristo. E um dos principais sinais que vai mostrar que ele é o anticristo, que ele é a imitação de Jesus, e vai tentar enganar, e vai conseguir enganar os judeus de uma parte do mundo, é que ele vai trazer paz ao Oriente Médio. Ele vai conseguir milagrosamente um acordo de paz, que como a gente, hoje irmão, a gente olha para a internet. Eu tenho uma caravana para levar para Israel, que eu já mudei a data 5 vezes. Porque toda vida que eu vou definir a data que a gente vai, aí o Hezbollah joga um míssil. Então, hoje, Israel está vivendo debaixo de ataque. Então, eu não vou nem entrar nesse mérito, mas nós estamos vivendo um período que compreende essa situação de que a qualquer momento o anticristo pode chegar, para poder trazer um novo governo mundial. De repente a pregação virou escatológica, mas eu já vou voltar para o profético. Mas eu quero só avisar que o templo de Salomão, que foi o templo que primeiro foi construído depois do tabernáculo de Moisés, ele é tão importante para a cultura de Israel, que o anticristo vai fazer para conquistar os judeus, é que ele vai construir o terceiro templo. Ele vai construir o terceiro templo lá aonde hoje está o Domo da Rocha, que quem já foi em Israel sabe que é o monte aonde está o último muro, a última muralha que sobrou do antigo templo, esse sobre o qual nós estamos pregando, na verdade o segundo templo, e é onde hoje os judeus oram. Esse muro que sobrou lá é chamado de Muro das Lamentações, aonde os judeus até hoje vão lá orar. Ou seja, o templo de Salomão e o templo que os judeus estavam sendo chamados por Deus, pelo profeta Ageu, para construir, para reconstruir, era muito importante para a cultura. E é por isso que hoje Deus me trouxe esse lugar para profetizar, que assim como o povo estava desanimado para reconstruir, porque eles estavam se considerando limitados para uma tão grande obra, Deus te trouxe esse lugar para dizer: para de se comparar com o templo antigo, para de comparar a tua vida com coisas que você já viveu. Deus te trouxe hoje nesse lugar para te dizer: eu não sei o que é que foi devastado, eu não sei o que é que foi atacado na sua vida, eu não sei qual foi a situação inesperada que prejudicou alguma área da sua vida, mas Deus te trouxe hoje aqui nesse lugar para te dizer: você vai voltar a construir, você vai se levantar, você vai voltar a profetizar, e a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Olha o que é que a Bíblia fala aqui no livro do profeta Ageu, no capítulo de número 2. Você que trouxe Bíblia, eu faço questão que você abra comigo. Você que não trouxe, acompanha pelo telão. Eu quero ler o capítulo 2, a partir do versículo de número 2. Livro do profeta Ageu, capítulo 2, a partir do versículo 2.
que diz assim a palavra de Deus. Nesse momento, irmãos, que Deus usa o profeta Ageu para profetizar, a Bíblia diz que o povo volta do exílio e eles desanimam. Eles falam assim: gente, vamos primeiro construir a nossa casa, porque a gente não tem condição de construir o templo não. Quem somos nós para reconstruir o templo do Senhor? E aí a Bíblia fala que eles negligenciaram a Deus, a glória de Deus, e foram trabalhar nas suas próprias casas. Mas a gente vai ver aqui na palavra que teve muitos que não estavam construindo uma casinha simples para morar, só para viver. Eles estavam investindo em mansões, e o templo de Deus negligenciado. E aí Deus levanta o profeta Ageu para dar uma ordem para o governador atual daquela época, cujo nome era Zorobabel. Um lindo nome para você que está grávida colocar no seu filho. Se você estava querendo uma inspiração, coloca o nome do menino de Zorobabel, que a gente chama ele de Babá ou de Babel. E olha o que é que Deus falou para esse governador e para o sacerdote atual, que era Josué. Profeta Ageu, capítulo 2, a partir do versículo 2, diz assim: pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e ao restante do povo. Aqui começou o concerto. Quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora, né? E aí no versículo 4 vai dizer que Deus usa o profeta, como Deus está me usando como profeta para você essa noite. E Deus disse: coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, coragem. Ao trabalho, ó povo da terra, porque declara o Senhor: eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Versículo 5, Deus diz usando o profeta: esta é a aliança que eu fiz com vocês, quando vocês saíram do Egito. O meu Espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos exércitos. Aqui ele começa a profetizar, e ele diz: dentro de pouco tempo, farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer as nações, que trarão para cá os seus tesouros. Escuta, o povo estava lamentando porque eles não tinham condição material de reconstruir o templo. Aí Deus usa o profeta para falar: eu vou tremer o céu, eu vou tremer a terra, eu vou sacudir as nações, e as nações trarão as riquezas que vocês precisam para construir. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando Deus aponta, Ele paga a conta. Se Ele prometeu algo para você, Deus quer você levantado, fazendo algo para que Ele veja que você realmente quer. E quando Ele vê que você realmente está trabalhando naquilo que Ele colocou você para trabalhar, perdão que eu estou pregando na velocidade 2 do WhatsApp, porque o tempo está correndo, mas quando Deus vê você ocupado, você com coragem, você vai ver que vai vir dos 4 cantos provisão para você viver em todas as áreas da sua vida as promessas de Deus. Eu farei tremer as nações, que trarão os seus tesouros, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. E no versículo 8, que é outro versículo que os crentes materialistas amam, toda vida que a gente está liso, a gente lembra desse versículo: Senhor, tu é a prata e teu é o ouro, abre as portas. Pois esse versículo foi dito aqui também nessa ocasião. Deus falou: tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. E assim diz o Senhor: a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Pastor Samuel, não entendi, vou desenhar. Ô, coisa boa que esse pessoal aqui aplaudiu desse lado, né? Deus abençoe vocês daqui da direita. O povo da direita sempre é mais crente, eu já estou percebendo isso na ciência profética. Quase sempre as palmas começam desse lado. Aleluia. Mas escute, o que é que eu quero dizer para você hoje? O que eu quero dizer para você é que a promessa de Deus para mim e para a sua vida é que aquilo que nós vamos viver sempre é maior do que aquilo que a gente já viveu. Se tem uma pessoa que sempre vai querer ficar te lembrando do teu passado, é Satanás. Ele sempre vai querer ficar te mostrando quem você era, o que você fazia, para tentar trazer condenação, limitação, ou para tentar te paralisar. Você pode ver que um dos problemas que a gente mais tem na nossa vida é problema de identidade, porque quando Deus começa a te posicionar, o diabo vem e solta no teu ouvido: quem você pensa que é para dar glória a Deus? Quem você pensa que é para poder dizer que Deus é fiel na sua vida? Uma mulher dessa que não valia nada,
Quantas vezes o diabo fica falando isso? Porque o maior trabalho de Satanás é tentar te prender a uma identidade e a um passado que você não é mais e que você não está mais lá. E Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: hoje, definitivamente você vai romper com todo o passado e você vai entrar na glória nova que Deus tem para a sua vida. O que passou, passou, meu irmão. Deus tem algo novo para você. Sabe, falando de uma maneira bem rápida, de uma maneira bem prática, a Bíblia diz que quando o povo estava lá paralisado, sem querer construir um novo templo, sem querer viver as promessas de Deus, eles estavam limitados por eles mesmos. Eles ficavam se comparando e dizendo: não vamos reconstruir o templo não, porque nunca a gente vai conseguir construir um templo tão glorioso como o de Salomão. E quantas vezes eu e você desistimos de sonhar, desistimos de acreditar, desistimos de acordar cedo e trabalhar por algo que nós sonhamos, que nós queremos, e às vezes até que Deus nos prometeu, porque a gente fica se comparando com o passado, porque a gente fica olhando e dizendo: não, eu perdi a minha oportunidade, não, o melhor momento da minha vida já passou. E Deus te trouxe para esse culto hoje para te dizer: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Quem está vivo aqui, diga graças a Deus. Coloca a mão no seu coração, coloca aí rapidinho. Está batendo ainda? Tem certeza que está batendo? Pois deixa eu te dizer, se o teu coração ainda está batendo, Deus ainda tem toda a possibilidade de cumprir as promessas na sua vida. Sabe quem é a única pessoa que não pode mais viver promessa? Quem já morreu. E olha que teve uns na Bíblia que Jesus foi lá ressuscitar para poder cumprir. Conversa essa, morreu muito cedo. Levanta, sai daí de dentro, Lázaro, deixa de palhaçada. Inclusive tem gente que está aqui essa noite morto espiritualmente. Você veio para o culto certo, porque hoje Deus vai te ressuscitar, e Ele vai te lembrar. Você não vai ser um zumbi, vivendo como um sobrevivente, ou como um ratinho, ou um hamster dentro de um globo, fazendo todo dia a mesma coisa. Eu te trouxe para esse culto para te dizer: eu não me esqueci das minhas promessas antigas. Eu sou o mesmo Deus, que ainda vou cumprir tudo aquilo que eu falei. Aí tem gente que fala: Samuel, você está dizendo isso porque você não conhece o meu passado, você não conhece a minha história. Samuel, eu já pequei muito. Samuel, eu já me desviei 15 vezes. Eu começo a servir a Deus, aí o demônio me atenta, eu caio. Aí, Samuel, eu estou fraco espiritualmente. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se tem uma coisa que eu acho engraçado, é desviado crente, ou crente desviado. Sabe o que eu acho engraçado? É que tem gente que está aqui num culto do fogo desse, plena terça-feira, cheio de condenação do diabo. Você está aqui no meio dessa multidão, ou você está assistindo aí pela internet, e você não acredita em você, e você não acredita que Deus ainda pode fazer algo grande na sua vida. Você está igual o povo aqui quando voltou do exílio. Não, está tudo devastado, não tem mais como a gente viver nada grande não. Deixa eu te dizer, deixa eu só te lembrar uma coisa que é óbvio, mas que você não vê. Tu já parou para pensar onde é que tu está? Plena terça-feira à noite, numa igreja. Você pode ter o pecado que for, você pode ter o vício que for, você pode ainda ter a luta que for, mas você está na igreja, você está ouvindo a palavra. Se você fosse tão desviado quanto você pensa que é, e quanto o diabo bota na tua cabeça que você é, você não estava aqui hoje não. Sabe por que você está aqui? Porque dentro de você ainda tem um fogo que queima, ainda tem uma promessa que está de pé, ainda tem um Espírito Santo que está te sustentando. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: você não presta nem para se desviar. Olha para a pessoa do outro lado e fala assim: você não presta para o mundo. Fala assim para essa pessoa: Jesus te salgou, e se você tentar voltar para o mundo mesmo vai te vomitar, porque o mundo reconhece que tem uma luz sobre você, que você não faz parte deles. Pensa numa coisa triste: é escolhido de Deus tentando se adaptar a uma rodinha que não é dele. Só presta para passar vergonha, e eu ainda acho é pouco. Você pode perceber, irmão, todo mundo faz uma coisa errada, quando você faz não dá certo. É assim ou não é? Quantas vezes eu quero fazer uma besteira que nem é nada demais. Por exemplo, sabe uma coisa que a minha esposa odeia, que eu vou confessar aqui?
é quando eu estaciono numa vaga que eu não posso. Sabe aquele momento que você está atrasado, 9 da noite, e que está o shopping lotado, aí são 9 da noite, gente, tem uma vaguinha de idoso liberada. Aí a minha esposa fala: Samuel, não bote aí, porque além de você levar uma multa, você vai dar mau testemunho. Eu falei: mas Thaís, qual é o idoso que vem pro shopping uma hora dessa? Thaís, o idoso já tomou a sopa dele, ele está na rede dele uma hora dessa, Thaís. Mas ela fala: não coloque. Irmão, acredite, às vezes que eu coloco, sempre passa um irmão me dando a paz do Senhor. É impressionante. Quando eu estaciono na vaga certa, não aparece um crente para tirar uma foto. Mas quando eu estou vindo todo desconfiado para a vaga errada, Senhor, perdão, Pai, é só hoje. Aí aparece. Aqui então no Shopping Tamboré, meu Deus, quantas vezes: pastor, eu amo seu culto. E eu assim, ó, com a cabeça baixa. Aí eu passo na frente do carro para poder não dar mau testemunho e depois eu volto. Eu estou brincando, mas é verdade. Às vezes isso acontece. E eu estou usando esse exemplo bobo, que eu sei que está errado, eu não estou achando certo não. Vocês riram porque vocês quiseram. Eu estou rindo. Não está certo isso. Não pode colocar na vaga que você não merece. Inclusive, a partir depois dessa pregação eu vou me sentir mais cobrado, porque eu expus aqui. Mas é incrível. Todo mundo bebe, mas você não vai beber, porque você não é todo mundo. Não, todo mundo faz, vai para a igreja e vai para o mundo. Todo mundo que não tem promessa, você é escolhido. E se você é escolhido, meu irmão, tu pode tentar. Eu amo sobre os Salmos, se eu não me engano é o Salmo 139, que é o Salmo do crente perseguido. Como é que é esse Salmo, Samuel? É o Salmo que diz que o salmista estava tentando fugir de Deus. Se eu subir no mais alto céu, ali tu está. Se eu descer no mais profundo abismo, ali também tu vai me encontrar. Se eu me esconder no meio das trevas, na escuridão, até lá, os teus olhos serão como luz ao meu redor para me encontrar. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando tu é escolhido, tu não tem escolha. Fale comigo: escolhido não tem escolha. Deus me escolheu. E nenhuma promessa e nenhum pensamento de Deus será frustrado. Louvado seja o nome do Senhor. Você é escolhido, meu irmão. Você é escolhido. Você vai passar um momento na sua vida que as coisas vão dar errado, mas é só para te amadurecer. Tem crente que às vezes fala: eu me converti e agora vai dar tudo certo. Não, calma, take it easy, dê uma resinha. Não. Quando a gente se converte, isso acontece direto. Você que é novo convertido, você que aceitou Jesus recentemente, e você vem com aquela conversa que eu acho até paia quando a pessoa fala: pastor Samuel, depois que eu me converti, minha vida virou de cabeça para baixo. Aí a pessoa fica assustada, porque ela pensava que quando ela virasse crente, ela ia ganhar um prêmio da loteria. Tipo assim, se ela virasse crente, era 2 carros na garagem, uma família da comercial de Colgate, enfim. Não é assim não, meu amigo. O Samuel Messias já cantou. Eu amo as músicas do Samuel, porque as músicas são proféticas, mas são verdadeiras. E hoje meu mente já cantou: quando passares pelo fogo, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelas águas. Sabe uma coisa que a gente nunca prestou atenção em Isaías 43? É que a Bíblia não fala se passares, fala quando passares. Porque a Bíblia é real. Ela fala: você vai passar pelo fogo, você vai passar em algum momento você vai passar pelas águas, mas quando passares, eu estarei contigo. As águas não vão te afogar, o fogo não vai te queimar, porque eu estarei contigo. Sabe, Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: quem sabe, assim como o povo de Israel naquela época, você está desistindo de algo na sua vida, e Deus te trouxe hoje para te dizer: você não vai desistir. Se for promessa de Deus, se estiver de acordo com o seu propósito, você não vai desistir. Você vai desistir do que não é de Deus para você. Você vai desistir daquele relacionamento que está te esfriando na fé. Você vai desistir daquele emprego que você tem que ficar mentindo todo dia. E isso você vai desistir. Você vai desistir de uma vida de pecado. Você vai desistir de uma vida de negligência espiritual. Porque quando a Bíblia fala sobre reconstruir o templo, naquela época falava sobre um templo físico, era algo literal. Mas hoje, quando eu falo para você que Deus nos trouxe aqui para dizer: a glória da segunda casa vai ser maior,
Só que deixa eu te dizer, a glória da segunda casa ou do segundo templo só pode vir sobre um templo que foi reconstruído. Tem gente que fala, eu quero viver a glória do segundo templo, como o povo que recebeu essa promessa da boca do profeta Ageu, e Deus falou, a glória do segundo templo vai ser maior do que a da primeira. Aí o povo se emocionou na hora, e Deus continuou usando o profeta, então esforçai-vos, e trabalhai, porque Deus não pode trazer uma nova glória para um templo que está no chão. Deus não pode restaurar a tua vida espiritual, se você não se posiciona para buscar Deus na sua casa. Deus não pode restaurar a tua vida sentimental, se você não rompe com o que você tem que romper, e se posiciona da maneira que Deus quer. Tem coisa na tua vida que Deus só vai poder fazer quando você se posicionar. Assim como essa promessa da glória da segunda casa só podia se cumprir se o povo reconstruísse o templo. Então entenda, essa dinâmica ela se repete de Gênesis a Apocalipse. A promessa é de Deus, coisas grandes é Deus quem faz. O impossível é com Deus, mas o possível é com você. Tem coisa que Deus está mandando você fazer. Ó, glória a Deus, foi embora já. O aleluia está dobrando ali a esquina. Tchau, aleluia. Por quê? Porque um culto profético a gente imagina só que o profeta vai sair terra, 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 terra. Esse que eu te digo, tu não vai fazer nada. Deita na rede que eu vou guerrear por ti. Oh, meu filho, não é assim não. No céu não tem rede não, devia ter, mas não tem não. Você tem que entender que Deus hoje quer cumprir promessa na sua vida. Mas para Deus cumprir você tem que se posicionar. Aí talvez você fale, não Samuel, tem coisa na minha vida que realmente não tem como, eu já me conformei. Você tinha se conformado, mas Deus te trouxe para esse culto hoje. E Deus te trouxe nesse culto hoje para dizer, você desistiu do que eu te prometi, mas eu não desisti. Você esqueceu do que eu prometi, mas eu não esqueci. Não é sobre você, é sobre o nome de Deus que Ele zela. A Bíblia fala, e eu teria 1000 exemplos para dar, mas eu vou dar só 3. A Bíblia fala que existia um homem chamado Jó. Quem já leu ou conhece a história de Jó? Quem já ouviu ou conhece a história de Jó, diga aleluia. Quando a gente fala sobre Jó, a gente não dá nem aleluia não, é aleluia. Pensa no homem que sofreu. Pensa no homem que estava com a vida ganha, o homem mais rico do Oriente, fazendeiro, crente, até que um dia Deus resolveu provar. O diabo foi até a Deus pedir para tocar em Jó. E eu sei que é uma situação que às vezes tem gente que nem entende, nem procura entender, mas só crê. E a Bíblia fala então que Deus falou para Satanás, pode ir Satanás, porque o diabo disse para Deus que Jó só servia a ele porque ele tinha tudo. Falou assim, sabe por que ele te louva? Porque tu deu tudo para ele, um homem rico daquele, como é que ele não te louva? Irmão, o diabo ele é tão sujo, Satanás é tão terrível, aquele lapeta. Não é capeta não, pare de chamar capeta, porque capeta é chamando para cá, é lapeta, para lá. E o lapeta, ele é tão sujo, que ele foi dizer para Deus que Deus não tinha um amigo na terra. Em outras palavras, é isso que eu vejo quando eu leio a história de Jó. O diabo tenta humilhar Deus e falar, Deus, ele só te louva porque tu deu tudo para ele. Toca para tu ver se ele te louva. Irmão, essa história é tão forte, que essa história não fala só de um homem crente não. Essa história fala de um Deus que confia nos seus filhos. Ele olha para o desafio que o diabo fez com ele e fala assim, quer saber de uma coisa, Satanás? Pode ir. Você pode tocar em tudo que eu dei para ele. Toca nos filhos, toca nas ovelhas, toca no financeiro, toca na saúde. Eu só não lhe dou ordem e autoridade para tocar na alma dele. Na alma dele você não vai tocar. Foi o que Deus determinou para Satanás. E você vai ver que ele vai me glorificar. A Bíblia fala que numa manhã, Jó está tomando um café da manhã, quando alguém chega e fala, Jó, estavam tuas ovelhas tudo reunidas no lugar, caiu fogo do céu e consumiu as ovelhas. Eu imagino que Jó pensou, tem nada não, ainda tem camelo, ainda tem jumenta, eu sou menos rico, mas eu ainda sou rico. Quando ele respirou, chegou outro e falou assim, seu Jó, veio um bando de povos inimigos e eles roubaram todos os teus camelos. Sério? Hoje ainda, agora de manhã? Foi agora de manhã. Jó talvez já entendeu que tinha uma coisa errada acontecendo. Tem nada não, ainda tem uns bois. Seu Jó, acabaram de descer fogo do céu e levou os bois também. E eu imagino que Jó, falando rápido da história dele, ele pensou, tem nada não, eu perdi minha riqueza, mas eu ainda tenho os meus filhos para me dar força para lutar.
Jó na época tinha 10 filhos. Quando um homem chega e fala: seu Jó, estavam todos os teus filhos. Eu imagino que o arrepio já subiu nas costas de Jó. Estavam todos reunidos na casa do irmão mais velho. A gente até entende que era o aniversário do filho mais velho. Estavam todos reunidos lá, quando de repente veio um redemoinho, um vento que deu nos 4 cantos da casa. Seu Jó, a casa caiu e todos os teus filhos morreram soterrados. Irmão, tudo isso numa manhã, e você está aqui enfrentando uma luta muito menor e está fazendo um maior drama com Deus. Crie vergonha na sua cara, viu, hoje? Porque a Bíblia fala que Jó passou por tudo isso numa manhã. E quando ele passou por isso, eu imagino o inferno inteiro assistindo a cena, dizendo: vamos gente, vai, bora, se prepara para a gente comemorar, que é agora que ele vai blasfemar. E me perdoe, eu sei que isso é uma cena muito humana, mas deixa eu imaginar, porque quando eu leio a Bíblia eu gosto de imaginar as coisas. Eu imagino Deus e os anjos lá também torcendo: bora Jó, agora é hora de tu me glorificar. E estava lá Jó no meio, entre o céu e o inferno, e o céu e o inferno assistindo a cena, quando de repente a Bíblia fala que de desespero ele se levanta, rasga as suas vestes, em sinal de desespero. Uma pessoa que rasga as vestes está desesperada. A Bíblia diz que ele raspa a cabeça, na hora ele começa a raspar a cabeça dele. E eu imagino o diabo falando: eita, eu pensava que ele ia só blasfemar, ele está dando show. Imagina o que é que não vai sair da boca dele. Quando de repente, depois que ele rasga a roupa, que ele raspa a cabeça, que ele se joga no chão e ele começa a chorar no meio do pó e da cinza, minutos após ele levanta, ele enche o pulmão de ar e vai falar algo. E quando ele vai falar algo, o inferno imaginava que ele ia dizer: maldito Deus que me abandonou. Mas sabe o que é que sai da boca de Jó? Ele diz: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó adorou. E hoje Deus está dizendo: adora, mesmo que você não esteja entendendo, adora. Depois disso Jó ainda perdeu a saúde, a esposa dele abandonou ele na hora que ele mais precisava. Mas sabe o que a Bíblia diz que aconteceu? A Bíblia diz que depois de um tempo de provação, que Jó passou por tudo aquilo. Eu amo no capítulo 42 quando fala que depois de tudo isso, que Jó tinha tudo para esperar sua morte. Porque, irmão, ele desenvolveu um câncer terminal da noite para o dia. Irmão, a vida de Jó virou uma desgraça. E ele tinha todos os motivos para dizer: acabou tudo. Mas sabe o que a Bíblia fala que aconteceu? A Bíblia fala que Jó continuou orando pelos seus amigos. A Bíblia fala que Jó continuou firme, mesmo sem entender nada. E quando é no final do livro, no capítulo 42, a Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, e deu para ele tudo em dobro do que ele havia possuído. E ontem, quando eu estava lendo o livro de Jó, eu caí no versículo 6 e 7 do capítulo 8, que a Bíblia fala que Jó recebeu um amigo, e o amigo dele estava lá condenando ele, e ao mesmo tempo também dando palavra de ânimo se ele fosse fiel. Porque, irmão, nesse momento até os amigos de Jó viraram as costas para ele, e os que foram visitar foram para condenar ele, para dizer: rapaz, que tanto pecado foi esse que tu cometeu, hein? Porque para tu estar passando por isso, tu deve ter feito muita coisa ruim, viu? E a Bíblia fala que um desses amigos, no capítulo 8, ele fala, versículos 6 e 7: Jó, se tu fores puro e reto, certamente logo Deus despertará por ti, agora mesmo em seu favor, e restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. E o versículo 7 ele fala: o seu começo até parecerá modesto, mas o seu futuro, Jó, será de grande prosperidade. E eu ainda quero ler na minha versão, que na minha versão diz assim: o teu princípio, Jó, na verdade terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: se Deus está te provando, não é para te matar. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Hoje você não está entendendo, mas Deus está gerando o teu testemunho. Deus está te dando uma história para você contar. Mas para isso, para que você viva o que eu estou pregando, você precisa se posicionar. Assim como o povo precisou reconstruir o templo, você também precisa reconstruir a sua vida com Deus, a sua fé, a sua esperança, o seu posicionamento nas áreas que você deseja ser honrado. Sabe, irmãos,
quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para a natureza, quando eu olho para tudo, eu percebo que o diamante, ele só vira diamante depois que ele aguenta a pressão. Sabe o que é um diamante? É um carvão que sofreu uma pressão. Ele foi tão pressionado que ele desenvolveu um nível de pureza e ele se torna um diamante, que é uma das pedras, ou talvez a pedra mais cara. Um carvão que não se submete à pressão morre numa churrasqueira, mas um carvão que se submete à pressão, ele vira um diamante. Uma ostra que não é ferida morre ostra, morre vazia. Mas para você que não sabe, as pérolas, que são uma das joias mais caras também, pérola original é um negócio caro. E sabe como é que uma pérola original se forma? Das feridas da ostra. A areia do mar começa a roçar na ostra e começa a feri-la. E de tanto ferir, de repente ela começa a criar uma substância dentro dela. E essa substância é que forma as pérolas. Deixa eu te dizer, carvão que não aguenta a pressão não vira diamante. Ostra que não suporta as feridas não desenvolve pérola. E crente que não se submete ao processo não vive as promessas. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: aguenta mais um pouco. Não desiste da jornada. Continua firme que eu vou cumprir as minhas promessas. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas depois que ele foi cheio do Espírito Santo, em uma pregação só ele ganhou 3.000 almas. Os teus acertos no futuro serão muito maiores do que os erros que você cometeu no seu passado. Quando alguém chegar para você e disser: quem você pensa que é? Você estava um dia desse usando droga. Aí você vai dizer: disseste bem, estava, porque Jesus me alcançou, Jesus me resgatou, eu entreguei minha vida a Ele, eu fui liberto das drogas, e hoje eu só vivo para a glória de Deus. Sabe, meu irmão, hoje eu quero declarar sobre a sua vida que Deus te trouxe aqui para te dizer: faz o que você tem que fazer, porque eu vou fazer o que eu prometi para você que eu ia fazer. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. A tua família não vai ser devastada, eu vou restaurar toda a tua família. O teu casamento não vai ser destruído, eu vou restaurar o teu casamento. Tem mulheres aqui que têm feridas na sua área emocional. E enquanto eu estava orando no apartamento ontem, Deus falava isso para mim: Samuel, nesse culto vai ter mulheres que sofreram abusos psicológicos, emocionais e até sexuais. Mulheres que hoje se sentem sujas e acham que não são dignas de ter um relacionamento santo, um relacionamento puro. Elas acham que nunca vão ser felizes nessa área. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer que na área que você foi mais machucada é a área que você mais vai ser honrada. Diz o Senhor: toda ferida fechada é um ministério aberto. Toda área da sua vida que você é provado e aprovado se transformará um testemunho para a glória de Deus. Ei, Deus te trouxe hoje aqui nesse lugar para te dizer: para de se amaldiçoar, para de dizer que vai desistir, para de vir para a igreja só para adorar a Deus como alguém que entregou os pontos. Senhor, eu estou te louvando, mas eu não creio em mais nada bom para a minha vida. Ei, eu repreendo isso de dentro de você, e eu declaro que você é filho de Deus, herdeiro de Deus, templo e morada do Espírito Santo. Você tem mais de 8.000 promessas na Bíblia para você viver. Você não vai ser cauda, você vai ser cabeça. Você não vai estar embaixo, você vai estar em cima. Você não vai viver vergonha. Eu declaro que em vez de vergonha, você viverá dupla honra. Diz o Senhor essa noite. É tempo de você crer, é tempo de você profetizar. Mas para isso, você precisa se posicionar. E eu encerro dizendo isso: que se você quer viver tudo isso que eu acabei de pregar, e nós vamos encerrar agora profetizando isso, eu quero dizer que você precisa se posicionar. Sabe, eu não quero dizer para você que tem coisa que depende de você, porque nada na nossa vida depende exclusivamente de nós, porque Deus é soberano. É igual aquele meme na internet, né? Quando o médico fala: olha, para você emagrecer, você vai precisar contar com você mesmo. Você só vai emagrecer se você quiser. Ou então quando o médico diz que a pessoa está doente: para você se curar dessa doença, você não morrer, você vai ter que largar isso, vai diminuir o doce e não sei o que. A pessoa começa a chorar. Calma, você estava chorando.
Você não vai morrer não, é só largar isso. Aí a pessoa, eu vou morrer. Por quê? Porque ela acha que não vai conseguir largar. Deixa eu te dizer uma coisa. Para de ficar achando que você não vai conseguir. Porque se Deus te deu uma missão, você vai dar conta. Se Deus te permitiu passar por uma luta, é porque Deus confia em você. Esse testemunho que Deus está te dando ainda vai alcançar muitas pessoas. Enquanto o Samuel Messias louvava essa canção, o Espírito Santo testificava essa palavra que ele cantou em forma de louvor. O teu testemunho ainda vai servir para fazer pessoas crerem de novo. O teu testemunho vai ser tão glorioso que Deus vai fazer na sua vida, vai ser uma reviravolta tão tremenda que as pessoas vão precisar te conhecer de novo, diz o Senhor. Vai ter gente que acompanhou a sua luta anos atrás, e quando ela te vê de novo em posse de vitória, ela vai dizer: ei, tu é a fulana que passou por aquele negócio, por acaso tu é o fulano que passou por aquilo? E você vai dizer: prazer, sou eu mesmo. Deus virou meu cativeiro, Deus mudou a minha sorte, Deus trouxe dupla honra para a minha vida, Deus cumpriu as suas promessas. Se você ousa crer nisso, fica de pé aí onde você está, em nome de Jesus. E eu quero orar pela sua vida, e eu quero orar por você, mas eu quero só, antes de orar e profetizar, não por você, mas com você, eu quero dizer para você hoje que essa palavra é profética, essa palavra é poderosa. A Bíblia fala que quando Deus falou que a glória do segundo templo seria maior do que o do primeiro, as pessoas tentavam entender como, porque não tem como construir um templo tão glorioso, cheio de ouro, tão bilionário como o de Salomão. Como é que Deus vai fazer a glória do novo templo ser maior? Resumindo, seguimos a história. O povo reconstrói o templo é levantado, Deus envia a providência, cumpre a promessa, o povo trabalha. E a Bíblia diz que quando o templo é reconstruído, anos se passam, o rei Herodes reforma o templo, porque ele queria que o templo fosse para ele, mas mal sabia ele que ele estava preparando o templo, era para Jesus. Porque deixa eu lhe dizer, quando você está no fluxo da promessa, até quem tenta te atrapalhar te ajuda. Quando está no tempo de Deus te honrar, até quem fala mal de você faz mais pessoas te conhecerem. Deixa eu te dizer, você vai entrar numa nova temporada que até quem tentar se levantar contra a sua vida vai ser usado por Deus para te abençoar. Até pessoas falarem mal de você vão fazer pessoas ficarem curiosas para te conhecer. Aleluia. E a Bíblia fala que Herodes tentou reformar o templo. Pois bem, Jesus nasce e aos 12 anos Jesus entra, chuta em que templo? Nesse templo que o povo reconstruiu. Jesus entra criança, ele foi apresentado quando bebê, depois ele entra aos 12 anos, e aí é que os estudiosos entenderam a profecia. Por que que a glória do segundo templo foi maior do que a da primeira? Porque mesmo com toda a glória de Salomão, a presença de Deus enchia o templo como uma fumaça, mas o segundo templo, que foi construído debaixo de promessa, recebeu a visita do próprio Cristo, Jesus, Deus encarnado. É por isso que hoje eu quero profetizar, e eu quero que você feche os seus olhos, e eu quero que você hoje apresente a Deus a área da sua vida que está devastada, ou pelo menos está prejudicada, como quem sabe estava o templo de Jerusalém. Eu quero que você feche os seus olhos, e eu quero que com toda humildade você diga: Senhor, a minha vida espiritual pode ser melhor. Senhor, a minha vida espiritual pode ser transformada e restaurada. Senhor, a minha família está precisando de uma restauração. Senhor, a minha vida financeira está baqueada, está quebrada. Pai, abre as portas para mim. Senhor, faz um milagre na minha vida profissional. A palavra de Deus diz: eis que eu irei adiante de ti, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros da escuridade. Eu declaro sobre você que a prata e o ouro do Senhor chegarão para a sua vida. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E o Senhor abriu porta para a sua vida. Você que tem um histórico devastado na vida sentimental, Deus diz: não desista de sonhar. Eu sou o mesmo Deus de Ruth, e quando ficou viúva, eu apresentei Boaz.
Eu não sei qual área da sua vida, mas Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: você não vai parar, você não vai desistir, você não vai duvidar, você vai profetizar. Feche os seus olhos e faz dessa canção a tua oração. Tome posse dessa palavra. Para contemplar. Escute. O que eu vou fazer? É Deus falando com você. Eu me lembro bem do que eu falei. Eu não sou homem pra mentir. Eu cumprirei promessas antigas, milagres esperados, sinais e maravilhas. Você crê? Promessas antigas, milagres esperados, sinais e levanta tuas mãos e pega a palavra profética para a tua vida. Deus está mandando eu te dizer que a glória desta última casa será maior que a da primeira. Sim, filho, não desista de lutar. Eu sei que tudo está difícil, mas você não. Levanta as suas mãos, pega a palavra, pega a palavra. Deus está mandando eu te dizer que a glória desta última casa será maior que a da primeira. Vamos, filho, não desista de lutar. Eu sei que tudo está difícil, mas você não pode parar. Aponta a sua mão sobre a vida de alguém e canta. Promessas antigas, milagres esperados, sinais e maravilhas. Profetiza sobre a vida de alguém, profetiza. Promessas antigas, milagres esperados, sinais e maravilhas. Deus está mandando eu te dizer que a glória desta última casa será maior que a da primeira. Sim, filho, não desista de lutar. Seja renovado essa noite. Eu sei que tudo está difícil, mas você não pode parar. Deus está mandando eu te dizer que a glória desta última casa será maior. Sim, vamos. Filho, não desista de lutar. Eu sei que tudo está difícil, mas você não pode parar. Promessas antigas, Receba as mãos. milagres esperados, sinais e maravilhas. Você acredita nisso? Vamos! Promessas antigas, milagres esperados, sinais e maravilhas. Aumenta a voz, Lagoinha. Diga promessas antigas, vamos! Promessas antigas, esperados, sinais e maravilhas. Levanta tuas mãos e canta isso, vai! Promessas antigas, milagres esperados, sinais na vida. Deus está mandando eu
as mãos, levanta-se. Deus está mandando eu te dizer que a glória desta última casa melhor é o que está por vir. será maior que a da primeira. Filho, não desista de lutar. Tome posse. Eu sei que tudo está difícil, mas você não pode parar.